A primeira parte de tudo que será ministrado durante esse mês de maio, o mês da família. Conselhos sábios para os pais e casais. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Amém? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter durante esse mês, essa programação, o agir do Teu Espírito Santo em meio às famílias da comunidade. Pai amado, Pai eterno, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos aprender princípios essenciais, para que famílias possam estar sendo estruturadas pelos Teus princípios. Pai amado, Pai eterno, que nessa noite não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito Santo esteja falando através da minha vida. Pai, que famílias sejam transformadas, que famílias sejam restauradas, que o poder do Teu Espírito Santo venha agir. Nós te pedimos e desejamos que aconteça nesse lugar. É no nome de Jesus, que assim como o testemunho da Isabelle, venha se cumprir em muitas famílias aqui nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome. Amém. Esse texto ele é muito interessante. E ontem mesmo eu estava ministrando no casamento da minha prima. E quando eu estudava a mensagem do casamento, o Senhor falava ao meu coração que um dos maiores problemas que nós enfrentamos no nosso país não é a corrupção, não é a violência, a insegurança, não é a injustiça, mas um dos maiores problemas que nós enfrentamos como sociedade no nosso país se chama famílias desestruturadas. Famílias desestruturadas. De pais que não assumem o seu papel e a sua responsabilidade dentro do lar. De pais que não ensinam e não conseguem instruir os seus filhos da maneira como eles devem andar. Porque a Bíblia mesmo fala em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. É um princípio bíblico, é uma orientação de Deus para as nossas vidas. Eu sou professor de uma escola, e durante as reuniões, durante os encontros dos professores, eles alegam o mesmo argumento. Eles dizem assim: olha, o pai de um aluno chegou para mim, olha, meu filho, você tem que dar um jeito no meu filho. O meu filho é assim, é assado, e você tem que dar um jeito nele.
E muitas vezes nós, professores das escolas, nós temos que assumir um papel que não é nosso. Nós temos que assumir uma responsabilidade do lar, da família, dos pais, muitas vezes de tentar reverter uma coisa que já está muito difícil. Uma educação, uma falta de caráter, que é um papel e uma responsabilidade de um pai e de uma mãe, de um vínculo familiar. E aqui nesse texto, nós podemos perceber algo que não pode deixar de existir dentro da sua família, de um convívio familiar. Nunca, jamais se esqueçam de valorizar o ensino e a instrução de seus filhos. Se hoje eu estou aqui, eu pude vencer em algumas etapas da minha vida, é porque eu recebi um ensino, uma instrução dos meus pais. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tive uma educação. Pode ter errado em alguns momentos, pode ter acontecido algumas dificuldades no decorrer desse tempo, mas eu pude aproveitar o máximo possível do ensino dos meus pais. Tem uma história que é até um pouco engraçada, mas quando eu tinha 5 anos mais ou menos, eu fui comprar uma cocada. E eu comprei essa cocada e eu andava com o meu amigo. E esse meu amigo, ele pegou e tirou um pedaço da cocada. E eu ia para casa, meu Deus, como é que eu vou chegar? O que eu vou dizer para minha mãe? Que a cocada está mordida, e aí o que eu vou dizer para ela? E quando eu cheguei em casa, a minha mãe disse: Anderson, o que foi que aconteceu? E eu menti a primeira e a última vez na minha vida. Falei: mãe, eu já comprei desse jeito. E ela falou: meu filho, volte e vá trocar essa cocada. E a minha mãe, quando ela descobriu que era uma mentira, ela me deu uma surra. E ela disse para mim nunca mais mentir. Naquele momento pode até ter sido doloroso para mim. Mas daquele dia em diante, eu nunca mais menti para minha mãe. Eu pude aprender um princípio, uma disciplina. Eu pude entender que aquilo não era certo e não era correto para a minha vida. Então é disso que está falando nesse texto. Que os pais possam valorizar a instrução e o ensino dos seus filhos. Isso nunca pode deixar de existir no convívio familiar. Um próximo ponto que podemos ressaltar diante desse texto, diante de um assunto que tem destruído, que tem arruinado, que tem causado a separação na vida de muitos casais e que tem rompido a aliança de muitas famílias. É um assunto um pouco delicado, mas muito importante, que é a questão do adultério. Digam não ao adultério. Em Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: meu filho, dê atenção à minha sabedoria
Incline os ouvidos para receber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Se existe uma coisa que está atrelado com a separação de muitos casais e com a destruição de muitas famílias, é a questão do adultério. E eu queria ressaltar nessa noite, apresentar para você e para todas as famílias aqui presentes, 5 razões pelas quais não devemos cometer adultério. E a primeira delas é que o adultério ele traz prejuízos tremendos para a vida de uma pessoa. Primeira coisa que eu entendo de um princípio que eu também aprendi a partir do momento que eu conheci a Cristo Jesus na minha vida e eu pude conhecer a minha esposa, e hoje eu sou casado, graças a Deus. Eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos. Mas uma coisa que eu sempre guardei no meu coração, que uma vez eu pensar em trair a minha esposa, primeiramente eu estaria traindo a Deus. Porque se eu sou casado, se eu tenho a esposa que eu tenho, se eu tenho a família que eu tenho, se eu tenho os filhos que eu tenho, é porque foi Ele que proporcionou tudo isso na minha vida. Então, a partir do momento que eu penso, que passa pela minha mente de trair a minha esposa, eu primeiramente estou traindo a confiança de Deus. E isso é muito sério. Isso tem causado uma devastação na vida de muitas famílias e muitos casais. O segundo ponto é um golpe quase mortal para o casamento, a qual muitas alianças têm se rompido. Uma coisa que é difícil perdoar é a traição. Jesus ele nos aconselha ainda a perdoar, mas pelo fato de ele saber o quão difícil é perdoar a traição, ele dá o aval da separação. Mas mesmo assim, o ideal de Deus é que haja o perdão. Mas o que tem acontecido? Muitas alianças têm sido quebradas, muitos juramentos têm sido jogados no lixo por causa de uma traição. Lá no altar nós estamos lá e juramos exclusividade àquela mulher, exclusividade àquele homem. Perante Deus e perante as testemunhas. Você deveria pensar muito bem. Todas aquelas pessoas que cometem adultério deveriam pensar muito bem no juramento que fizeram diante de Deus e diante de todas aquelas testemunhas. Porque alianças estão sendo quebradas. Terceiro ponto, afeta os filhos, podendo fazê-los repetir o mesmo comportamento. O adultério passa de geração em geração. O adultério ele é uma maldição e ele precisa ser quebrado no convívio familiar. O adultério é uma maldição. Pais que adulteravam, pais que traíam as suas esposas, mulheres que traíam seus maridos. Quando os filhos crescerem, se casarem, se não houver uma quebra de maldição,
aquilo vai sendo passado em geração em geração. A maldição do adultério. E quando você comete ele, você não está só destruindo a sua vida, você não está só destruindo o seu casamento, mas você está amaldiçoando os seus filhos. Ponto 4. Afeta o testemunho cristão quando é cometido entre pessoas cristãs. O que nós podemos perceber é que lá fora, no mundo, na sociedade de hoje, o adultério é algo cada vez mais comum. É algo cada vez mais natural, mais normal. Mas que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que estamos na presença de Deus, não pode ser algo natural. Porque as coisas do mundo é loucura para Deus. E as coisas de Deus é loucura para o homem. As coisas de Deus é loucura para o homem. Quando eu namorava com a Jemima, e nós tivemos 3 anos e meio de namoro, e eu fazia faculdade de educação física. E os meus amigos sabiam do meu relacionamento. E eles perguntavam: quanto tempo está namorando? Aí eu falei, na época mais ou menos 2 anos e meio, 2 anos. E ele falou: mas vocês são da igreja, né? Eu: sim, somos. Mas é a vida sexual de vocês? Aí eu: como assim? Sim e tal, né? Eu: não, meu amigo, a gente não tem relação sexual, não. Ele: como assim? Não, isso não pode acontecer, não existe isso. Sabe por que ele não acreditava? Que eu levei o meu relacionamento, nós levamos o nosso relacionamento, o nosso namoro, com 3 anos e meio de namoro, noivado, e nos casamos e tivemos a relação sexual depois do casamento. Sabe por que eles não entendem? Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Mas eu estava convicto daquilo que eu queria em Deus. E eu não queria desperdiçar a promessa que Deus havia entregado em minhas mãos. Porque existia uma promessa na minha vida. Eu não conseguia visualizar ainda, mas eu já entendia e compreendia a promessa de Deus para mim. E eu valorizei isso. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. O ponto 5: desestabiliza a sociedade como um todo. As famílias, como eu falei no início, o maior problema da sociedade hoje é famílias desestruturadas, casamentos acabados, filhos abandonados, filhos que não têm a referência de um pai, que não têm a referência de uma mãe, por uma atitude egoísta de um casal que decide se separar. Porque um casal que se separa são 2 pessoas extremamente egoístas, que só pensam nelas mesmas. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, não sabe os meus problemas, não sabe o marido que eu tenho, porque você não pensou antes de escolher esse marido e essa mulher para ser a sua esposa e o seu marido. Porque você não colocou diante de Deus, porque você não pediu a orientação dele, porque você não orou para saber se era boa, a agradável e a perfeita vontade dele, para que você pudesse se casar. Por isso que muitas famílias hoje estão desestruturadas. E uma coisa que
Enche os meus olhos de lágrimas. É que muitas vezes a gente está em casa e a gente está brincando, eu, a Jamima, e agora os meninos, né? Que o Heitor, ele já brinca já com a gente, e o Estevão, e a gente brinca assim: Estevão, tu ama mais quem, papai ou a mamãe? Com certeza ele, a minha mãe, a mamãe. E aí ele corre para ela e diz assim: não, mamãe não, papai. E no final da brincadeira, sabe o que é melhor de tudo? Ele olha para nós e diz assim: não, a mamãe e o papai. Talvez isso possa ser algo simples e comum, mas isso reflete o emocional da criança. Da mesma forma como a criança precisa de um pai, ela precisa de uma mãe. De igual forma, porque cada um tem seu papel importante na vida de uma criança. E no versículo que nós lemos no início, no versículo 9, diz assim: eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Os filhos que entendem, que aceitam, que obedecem à instrução e os ensinamentos dos seus pais, são filhos que verdadeiramente andam com um enfeite na cabeça, um adorno no seu pescoço. É como você andar com um cordão muito bonito no seu pescoço, é algo honroso. O filho que obedece, o filho que aceita as instruções e os ensinamentos dos seus pais. O nosso desejo aqui nessa noite, o nosso desejo durante esse mês, é que você possa aprender princípios valiosos a respeito da família. Não algo que é do nosso coração, não algo que é ensinado pelo pastor Marquinhos, pelo pastor Anderson, mas algo que é ensinado através da palavra de Deus. Nós já estamos falando aqui acerca do nosso pensamento, mas nós estamos falando da palavra de Deus. E o nosso desejo é que famílias possam ser edificadas, que famílias possam viver a afetividade positiva cristã no meio familiar. Esse é o nosso desejo. E que vocês possam expressar esse convívio familiar para a vida dos filhos. E que eles possam entender que eles têm uma família abençoada por Deus.